Marciel, sou um trabalhador da casa e com muita satisfação que eu estou aqui novamente, né? Hoje era uma palestra que não era para eu fazer, mas a pessoa que ia fazer teve um problema, acabou que a gente assumiu essas palestras e a de hoje coube a mim. Bom, o tema de hoje, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec, quando codificou o Espiritismo, em 1857, escreveu o Livro dos Espíritos, baseado em suas observações, baseados em perguntas que fazia a médiuns conhecidas e comparando essas respostas, partindo novas perguntas das respostas que recebia, chegou ao exemplar do Livro dos Espíritos. E durante essa programação do livro, durante essa organização do livro, Kardec indagou aos espíritos como poderíamos entender a lei de Deus, se ela já estava presente entre nós. Os espíritos responderam que sim, que essa lei ela é universal, ela está presente em todos os lugares. E ele perguntou também aos espíritos se poderia dividir a lei de Deus em 10 partes, para de forma didática, que pudéssemos compreendê-la melhor. É claro, gente, que a lei é uma coisa só, certo? A lei de Deus é muito mais do que palavras escritas, não há contradições entre o que foi escrito, mas ele tinha que codificar, ele tinha que trazer o ideal através de palavras. Isso é uma dificuldade, porque os espíritos superiores não trabalham com palavras, nós trabalhamos com palavras. Nós, com muita dificuldade, conseguimos nos comunicar sem palavras. Talvez duas pessoas que muito se conheçam, de olhar nos olhos um do outro, sabe o que o outro está querendo dizer e tudo, mas a transmissão de ideias completas nós ainda não temos a faculdade, pelo menos não na condição de encarnados. Alguns espíritos já desencarnados conseguem dominam essa capacidade de se comunicar através do pensamento, que é uma comunicação plena e completa, porque você consegue exatamente transmitir o que você está pensando. A palavra, nem sempre. Não era bem isso que eu queria dizer, né? Tem até histórias, né, de um espírito que foi psicografar, e quando ele psicografou, o médium lá escrevendo, na hora que ele olhou para aquilo que o médium tinha escrito, falou, mas não era bem isso que eu queria dizer, né? Então, ou seja, essa dificuldade na linguagem falada e escrita, ela é muito grande, porque a gente se baseia em fonemas que são preconcebidos por aqueles que desenvolveram a língua. E aí, Kardec conseguiu desenvolver essa tradução do que seria a lei de Deus baseada nessas 10 leis. Essas 10 leis são adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, quem é novo no Espiritismo, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. E lá na pergunta 873, Kardec adentra a lei de justiça, amor e caridade, no primeiro subtítulo, que seria justiça e direitos naturais. E a primeira pergunta que Kardec faz é a seguinte: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, quando nós temos um sentimento de justiça, quando nós pensamos na justiça, isso já é nato do Espírito, já vem conosco desde a nossa criação, ou de antes da criação, nas ideias de Deus, ou é resultado das ideias adquiridas pela sociedade? Kardec, educador, as perguntas são profundas, não são perguntas simples, né? E a resposta dos Espíritos vem assim, ó: está de tal modo na natureza que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. E é verdade.
a não ser aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, a não ser aquelas pessoas que ainda têm uma ideia errônea de como se dá a vida em sociedade, onde elegem para si o bem próprio e esquecem do semelhante por completo, que ainda chegarão a desenvolver esse conceito, qualquer ideia de injustiça deixa todos nós abismados. Basta ligar o noticiário. Casal de idosos assaltados em casa. Nossa, meu Deus. Como é que alguém teve coragem de assaltar um idoso? Deficiente físico é agredido fisicamente na rua. Meu Deus, como que alguém tem coragem disso? Isso é claro para nós. Todos nós nos ficamos abismados com ideias que são contrárias à justiça, que já está incutida no nosso subconsciente. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, com o passar dos anos, a sociedade vai progredindo e a gente vai desenvolvendo essas ideias. Vou voltar nisso ainda. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que daqueles que possuem grande cabedal de saber. Quem é que já não falou? Nossa, conversei com o senhorzinho lá da roça, ele me falou certas coisas que eu nunca havia imaginado. A noção de justiça, a noção de sociedade dele é tão grande na simplicidade, e às vezes pessoas extremamente cultas não conseguem traduzir essa ideia de justiça. Aí a gente vê que a moral e o conhecimento não andam juntas, elas evoluem juntas, mas nós precisamos das duas para alçar voos maiores. Isso é muito falado no Espiritismo, as duas asas do pássaro, sem as duas asas não alça voo, mas é claro que a moral é mais importante. Voltando aqui na ideia anterior, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. A sociedade vai progredindo e muitas coisas que pareciam normais passam a não ser mais. Por exemplo, acreditam que há 150 anos atrás era normal a gente pegar um outro ser humano, prender numa cela lá da nossa casa, colocar ele para trabalhar para nós sem receber nada, mal dando alimentação? A lei progrediu. Acreditam que até bem pouco tempo atrás você podia pegar uma vara, um pau, um chicote, o que for, e agredir um animal na rua, que tudo bem, não havia leis para isso. Acreditam que até bem pouco tempo atrás o marido tinha poder de agredir sua mulher sem que isso sequer fosse considerado algo a ser denunciado na justiça. As leis humanas também evoluem. Voltaremos a esse assunto. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Olha como Kardec aperta os espíritos, né? Claro que eram espíritos, o espírito da verdade, um espírito muito culto, né? Ou seja, ele tinha uma capacidade tremenda de síntese, de resposta, então ele consegue responder. Mas olha que pergunta complexa. Bom, você falou para mim que a justiça está na natureza, a justiça é uma lei natural. Então, como é que alguns homens entendem essa lei de modo tão diferente? O que para uns parece justo, para outros não parece. E os espíritos respondem: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. É normal que uma pessoa que é detentora de grandes posses não entenda como justiça que
que seja melhor divididas as fortunas no mundo. Porque ele está defendendo o patrimônio dele. Eu ganhei, eu trabalhei. Não é justo isso. Mas e as ideias cristãs? Onde ficam? Nós temos que ter alguns cuidados, porque muitas vezes, culturalmente falando, algumas coisas são mais aceitas do que outras. Se nós formos a países onde ainda predominam leis extremamente abusivas com relação a mulheres, vai achar-se natural que um homem case com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, o que para nós já soa como um absurdo. Então a noção de justiça está falseada por esse prisma de que o homem é detentor de maiores direitos que a mulher, que aos poucos a sociedade humana vai deixando de lado. E vamos caminhando para uma real igualdade de direitos, não igualdade de libertinagem, viu gente? Vamos separar bem as coisas, né? Uma igualdade de direitos real. Como se pode definir a justiça? Espírito da verdade. Como é que a gente pode definir a justiça? O que seria essa justiça que nós tanto falamos e tanto almejamos, tanto gritamos em praça pública? Queremos justiça? E os Espíritos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. E agora nós vamos nos enrolar. Eu tenho que respeitar o direito do outro. Então, a definição de justiça dos Espíritos é: respeite o direito do outro. Ele não falou nada do seu direito. Falou do direito do outro. Ele não falou nada do que é o seu direito. Ele falou assim: respeita o direito dos outros. E aí Kardec, intrigado, faz a pergunta. Em cima da 875, ele faz a outra pergunta: mas o que determina esses direitos? O que seriam esses direitos dos outros? Como é que eu vou entender isso? E aí vem uma resposta mais elaborada. Quem já leu o Livro dos Espíritos sabe que às vezes as respostas são meio duras, né? Porque às vezes a gente precisa de ouvir certas coisas duras, porque a gente é muito acomodado. E ele vem: 2 coisas determinam essa justiça: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos mutáveis. Os homens estabelecem direitos que são mutáveis, sujeitos à mudança. Com o progresso das luzes, vede os direitos os direitos da Idade Média, que agora se vos afiguram monstruosos. Pareciam justos e naturais naquela época. Todo mundo fala isso, a gente vê, algumas leis da Idade Média que eram absurdas realmente, né? Até tem uma que é muito famosa, que os senhores, quando os subalternos deles se comprometiam em casamento, tinham direito à noite de núpcias com a esposa. Olha as leis que o ser humano, na sua mente ainda opaca, são capazes de criar. Sempre visando o bem próprio, esquecendo do bem social. Sempre o homem egoísta. Sempre o ser humano egoísta. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Vamos pensar? Muitas leis são da alçada exclusivamente da consciência. Quer um exemplo? Quando a gente faz uma fofoca. Está lá em grupo, reunido, ao invés de ser um grupo que vai nos elevar, que vai nos trazer vivências sadias, saudáveis, nós nos reunimos para falar mal dos outros. Isso é crime, gente.
Se você não falar em público, não, dependendo do que você fala. Né? Se você não está falando de coisas que são proibidas de falar, não. Mas na consciência, nós estamos cometendo um crime contra a lei divina. Ainda não temos leis para isso. Será que um dia teremos? Dentre outras coisas. E é por isso o motivo que der essas respostas, como as leis humanas são mutáveis, as leis de Deus são imutáveis. Não vamos progredir e a lei vai mudar. A lei é a mesma. Nós temos hoje atenuantes de acordo com a nossa ignorância. Como a gente às vezes é ignorante daquela lei, muitas coisas vão atenuar nossa culpa, porque nós não temos conhecimento. Mas a partir do momento que o conhecimento vem, pronto, aí nós somos mais culpados. Atenuante não é excludente, não vai excluir nossa culpa, só vai atenuar. E é por isso que a gente diz que nós não devemos tomar as leis humanas por base da nossa moralidade. Como assim, Marcel? A gente não vai ler lá o que está escrito lá na Constituição ou na Constituição dos Estados Unidos, Declaração Universal de Direitos Humanos, não sei o quê, e basear nossas crenças, nossas capacidades de justiça em cima delas? Não, gente, não vamos. Vamos dar exemplos? As guerras santas, as cruzadas, estavam dentro da lei. A Inquisição estava dentro da lei. A escravidão estava dentro da lei humana. O Holocausto da Segunda Guerra Mundial estava dentro da lei dos nazistas. O Apartheid na África do Sul, as leis de segregação racial dos Estados Unidos estavam dentro da lei. E para pensarmos, trazendo para situações mais cotidianas nossas, vamos pensar aqui nessa parte aqui da consciência. Um exemplozinho do livro Nosso Lar. André Luiz estava lá trabalhando, começando a trabalhar, primeiro dia de trabalho, segundo dia, não sei, acho que foi o primeiro dia de trabalho dele, ele teve o privilégio de trabalhar, encontra com um conhecido de seu pai da sua juventude. Esse conhecido era um devedor do pai dele, financeiro, teve problemas de saúde, não conseguiu quitar as dívidas e o pai resolveu executá-lo, tomar a casa, tomar as posses, tomar os bens. André Luiz apoiou seu pai, afinal de contas, estava dentro das leis. E André Luiz chorou de vergonha, medo, constrangimento diante daquele homem que ele sabia havia sido prejudicado por situações que não eram, ele não era uma pessoa que devia a ele de forma leviana, que não pagou a ele de forma leviana. Eles sabiam que ele havia tido problema, tanto que sua mãe, a mãe de André Luiz, tentou intervir por ele. E qual a resposta que escutou? Isso não é assunto de mulher. E caminhou-se. É uma lei baseada na lei humana, um direito baseado na lei humana, que levou a um constrangimento de André Luiz no plano espiritual. Difícil ser espírita, né? Vamos lá. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E agora, como é a justiça segundo a lei de Deus? Os Espíritos respondem com passagens do Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele se procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. E é fato. E se você estivesse no lugar daquela pessoa que você está cobrando justiça? E se você estivesse enganado, cometendo o mesmo ano daquela pessoa que você está cobrando justiça?
Você ia querer que as pessoas fossem completamente duras com você? Ou ia querer você um voto de confiança? Ia querer você uma chance de se redimir? Colocar-se no lugar do outro envolve um pouco de empatia, envolve um pouco de algumas coisas. E nisso, conclui os Espíritos, está a sublimidade da religião cristã, em que ela tomou um direito pessoal por base do direito do próximo. Não existe direito seu, existe direito semelhante. A partir daí, você conhece os seus direitos. Não é o contrário, esse aqui é meu direito, o que sobrar é do outro. Não, tem o direito dos outros, o que sobrar é seu. Essa é a proposta cristã. Chico Xavier falava, né? Aos outros dou o direito de ser exatamente como são. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. Frase do Chico. Muito difícil, muito complexo na nossa mente, ainda conturbada por ideais de vaidade, ideais de pequenez evolutiva, nós compreendermos esses conceitos. Muito difícil entendermos que o vizinho tem mais direito que nós, que o direito do vizinho delimita o nosso. A gente quer o contrário, né? Que o nosso delimite do vizinho. Mas a partir do momento que todo mundo agir assim, imagine que maravilha que vai ser. Próxima pergunta. Gente, esse tema é muito extenso. Quando eu peguei ele, eu falei, meu Deus, não vou conseguir concluir. Eu vou até onde der. Na hora que der o tempo que eu estou marcando aqui, eu observo. Tá? E a gente para e depois vocês continuam lendo em casa. Vamos lá. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é que lhe fará conhecer o limite desse direito? Ou seja, onde está o limite do meu direito? Até onde vai o meu direito? Já que eu tenho que basear no direito do outro. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Os espíritos insistem. Kardec aperta e eles insistem. O direito do semelhante primeiro. O seu direito vai basear no direito do próximo. Jesus não permitiu que Pilatos fosse exatamente como foi, que Herodes fosse exatamente como foi, que Anás, Caifás fosse exatamente como fosse, que Judas fosse exatamente como era. O respeito ao direito do semelhante. Kardec aperta. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, que virá a ser a subordinação aos seus superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Kardec se preocupou. Se eu for deixar só o outro ter direito, como é que vai ter a organização da sociedade? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a hierarquização da sociedade? Porque a sociedade precisa de uma certa hierarquia. A anarquia, defendida por muitos, é um conceito muito abstrato, difícil de ser imaginado. Né? Não vou entrar nesse tema aqui, mas quem já estudou aí, né, na filosofia, na história, sabe o que é isso. É muito complexo a gente ter uma sociedade que não tem uma organização hierárquica. Como é que vai ser se a gente tem que pensar nisso? E aí os espíritos, uma resposta longa, dizem que o direito natural são os mesmos para todos os homens, seja ele o faxineiro, o funcionário ou o presidente. Todos têm o mesmo direito. Até os de condição mais humilde. Deus então fez um limo mais puro do que o de que se serviu para os outros, para fazer os outros. E todos a seus olhos são iguais. Ou seja, os Espíritos deixam claro, todo mundo é igual perante Deus. Deus não faz, como é que está na Bíblia? Acepção de pessoas. Não tem seus preferidos, seus não preferidos. A gente tem mania de pensar isso, né? Que Deus prefere os bons e pretere os maus, ou seja, o mal, ou condenar, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Não, Deus ama todos. Gente, nós não temos a capacidade de mudar Deus. Deus nos ama, ponto. Se nós fazemos o mal, Ele continua nos amando. É claro que Ele vai ter que nos corrigir, como um bom pai que é, mas nos ama. Sejamos nós
quem formos, Ele vai nos amar. O pior fascínio da terra é amado por Deus da mesma forma que Madre Teresa de Calcutá. Sem sombra de dúvida. Isso é claro na justiça de Deus. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. Ou seja, os Espíritos tentam dar um caminho para a gente de como a gente se submeter aos superiores hierárquicos, que na verdade, muitas vezes têm características difíceis, porque nós, né, e a gente vê isso muito, pessoas às vezes muito humildes, conseguem um cargo de diretoria, de chefia, pronto, virou outra pessoa. Então, ou seja, subiu, como a gente fala, subiu no tijolo, né? Subiu no tijolo e aí pronto, aí a gente conhece a pessoa, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Então, tem esse fato que a gente entende que realmente é verdade. Mas aí os espíritos depois passam a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Organização do plano espiritual. Quem são os superiores? Quem tem mais saber? Quem tem mais amor? Governador de nosso lar, espírito extremamente desenvolvido, lutou por, foram 40 anos de luta, nem lembro quanto tempo foi, eu não lembro do livro aqui, 40 anos de luta para retirar a alimentação mais densa de nosso lar e deixar a alimentação mais fluídica. Os seus espíritos que lá habitavam queriam, nós sempre falamos isso na reunião aqui, né? Os espíritos que lá habitavam queriam a alimentação densa. E ele lutou para isso, convocou espíritos elevados para ensinar a absorção pelo ar. Então, nosso lar, quem quiser ler. E aí, os de grande sabedoria são os líderes, são chefes. Aí fica fácil. Só que aqui na Terra, a gente não vê isso, né? A gente vê diferente, né? Infelizmente, nós não temos a capacidade de julgar, né? A gente não tem a capacidade de entender quem é mais sábio, quem é mais evoluído e quem é menos. E as nossas escolhas, às vezes, são catastróficas. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí? Quem praticou a justiça em toda a sua pureza? O único aqui. O único até hoje na Terra. Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Podem pensar em quem quiser, Chico Xavier, pode pensar em Madre Teresa, pode pensar em quem você, Francisco de Assis, quem vocês quiserem. Ninguém praticou a justiça em toda a sua pureza, somente Jesus o fez na terra. O do verdadeiro justo é exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A gente estava comentando essa questão aqui esses dias no estudo, e nesse dia até o estudo coube a mim, o Luciano não tinha vindo, e a gente trouxe uma passagem de Miramês. Existe um livro chamado Filosofia Espírita, do médium João Luiz Maia. Esse livro é difícil de ser comprado, porque ele é muito grande, são muitos volumes, a gente não acha, está esgotado. Às vezes a gente acha na internet vendendo de 2 em 2 volumes, é complexo comprar, se não me engano são 20 volumes. E Miramês comenta cada uma das questões do Livro dos Espíritos. Mas, para nossa sorte, você digitar lá, questões do Livro dos Espíritos comentadas pelo Espírito Miramês. Aí vocês vão encontrar, tem lá os comentários de todos, é um site oficial, tá? Não é nada pirata, vocês podem ler, tá? Sem nenhum problema, sem Deus na consciência. Que ele fala o seguinte: o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza é o do homem reto, ao qual nunca falta tranquilidade de consciência. Todavia, esse homem dificilmente aparece na área terrena. E aí ele completa assim, mesmo estudando grandes personagens da nossa história, que nós temos como pessoas justas, pessoas boas, nós encontramos uma tendência, ainda que pequena em alguns, para o interesse próprio, para a família que pertence, ou mesmo para o país em que nasceu. Miramês acabou de condenar o patriotismo exacerbado. Tudo de bom para o Brasil, nada de bom para a Argentina. Tudo de bom para a Ucrânia, nada de bom para a Rússia.
Não podemos ser patriotas a ponto de esquecer que somos todos irmãos. E no final das contas, habitamos todos o mesmo planeta. Nós brasileiros, que somos reencarnacionistas aqui, com certeza somos provenientes de outros países. E aí? Crescemos em égalité, liberté, égalité, esqueci o resto. Na França? Esquecemos os outros países por onde já passamos? Nossos irmãos que lá ficaram? Somos todos filhos de Deus, uma única nação. Por enquanto, habitantes desse planeta, mas dentro em breve, habitantes do universo como um todo. Dentro em breve, pensando em eternidade. 881. Direito de propriedade. Aqui nós vamos mudar, tá? Roubo. Aqui nós estamos mudando de item. Eu já estou no meu limite. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais trabalhar? Olha que pergunta complexa. A grande moda do momento. Acumuladores. Os grandes acumuladores nossos. Como é que é o nome chique? Investidores. Né? Os investidores. Nós temos o direito de fazer isso? Dá. Você tem o direito de fazer isso. Mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de providência. E aí, gente, os mais novos cuidam dos mais velhos, estava na Bíblia, né? Você não pode desprover seus pais. Você não pode acumular para si e esquecer dos seus pais. Você não pode achar que seus filhos têm que herdar uma fortuna, esquecendo que a grandeza da vida está em construir. Qual o limite? Até onde devemos ir? Até onde podemos ir? Perguntem à consciência. Só ela vai responder a vocês. Talvez as respostas sejam diferentes de uns para os outros. Mas é isso que os Espíritos nos propõem. Um limite. Tem um limite. Qual que é esse limite? Não sei, tem que fazer uma psicografia e perguntar para o Espírito da Verdade de novo, eu não sei responder não. É natural o desejo de possuir? Todos nós temos desejo da posse. Todos nós temos o desejo de ter para nós. É natural? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, aí não é desejo de possuir, é egoísmo. Lembrar, gente, que compartilhar não é só dinheiro, não. Né? Compartilhar é tempo, compartilhar é ombro, compartilhar é paciência, compartilhar é convivência. Então é tudo isso. Estou falando para vocês pensando em mim. Tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outra. Tem uma passagem de Emmanuel que eu levei para uma palestra sobre uma parábola, que a parábola termina assim: granjeai amigos com os tesouros da iniquidade. Ou seja, que você tem que tentar conquistar os amigos com os tesouros que você tem, com as riquezas que você tem. Você usa suas riquezas. A parábola se conclui assim. E é uma interpretação muito difícil para nós. Como assim, tesouros da iniquidade? Quer dizer, eu tenho que roubar e conquistar os outros? Aí Emmanuel entra comentando essa passagem, dizendo mais ou menos o seguinte: que de fato, a grande parte da riqueza que nós temos ou possuímos, de algum modo ou de outro, foi oriunda de um ato de deslealdade. Riquezas de países que às vezes crescem em empresas, muitas vezes esses países foram agressores de outros países, roubaram a riqueza lá atrás. A riqueza vem. Ah, você não roubou, não, mas o dinheiro veio de algum lugar que foi roubado. E assim por diante. Então, de fato, se nós formos acreditar a fundo nisso aqui, a propriedade legítima, nós não a temos. Até mesmo porque basta
pequeno acontecimento na nossa vida que é invariável, todos vamos ter, e mal não temos mais. Basta o desencarne. Eu tenho 4 apartamentos, não tem mais. Eu tenho 8 carros na garagem, não tem mais. Já estão brigando por causa deles lá, inclusive. Acabou. Então a propriedade, ela é transitória, é passageira. E nós desempenhamos 90%, 95% da nossa força de vontade para acumular tesouros passageiros. E esquecemos dos tesouros verdadeiros do céu, das virtudes. Expendemos 1% do nosso tempo para isso. Esquecemos de caminhar em direção ao reino dos céus. E para encerrar, vou encerrar aqui pelo tempo, qual o verdadeiro sentido da palavra, foi até lido hoje tá, no grupo de estudos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? O que era caridade para o espírito crístico? A pergunta foi essa. Como que o espírito crístico entende a caridade? E essa aqui já é a terceira parte, caridade e amor ao próximo. E aí a gente tem, né, o Paulo que gostava muito de falar, né, o método mnemônico, né, só se lembrar, BIP, né, BIP lembra, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Sempre a caridade envolve o direito do outro. Benevolência, o que é benevolência, gente? Bondade de ânimo para alguém ou para algo, ser bom para aquela pessoa, altruísmo, amparo, auxílio, isso é benevolência. Indulgência para com as imperfeições dos outros, as suas não, as suas é combate. O que é indulgência? Disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, você não condenar o outro pelas imperfeições que ele tem. Entender que é um processo natural, que um dia ele vai se ver livre daquilo, como você também vai se ver livre das suas. Misericórdia também se traduz aqui. E por fim, perdão das ofensas. Nada de se magoar com o que fizerem com vocês. Muitas vezes a gente manda mal, né, que eles falam, né? Mandei mal, né? Os mais jovens aí falam. Ou seja, você fala uma coisa que às vezes naquele momento de raiva pareceu que ia resolver todos os problemas e na verdade transformou um problema desse tamanho em um problema gigantesco. Perdoem. Essa é a proposta da lei de justiça, amor e caridade. Bom, ainda tem mais 6 slides, mas o meu tempo aqui já se esgotou e a gente tem uma tendência a segurar o tempo. Era um tema muito extenso, quando eu peguei eu já entendi isso. E é um tema complexo, não dá para contar a história, eu adoro contar uma história, mas aqui não dá para contar a história, porque é entendimento, é compreensão do que os espíritos responderam. Então nada melhor do que a gente entender o que eles estavam falando e a tentar assimilar o que estava ali. E essa é a proposta de hoje. Convido a todos para lerem, né, no Livro dos Espíritos a partir da questão 886 para concluir esse assunto. Faltam poucas perguntas aí, se não me engano vai até 892. São 6 perguntas a mais aqui. Tá? Então, essa é a proposta. De nós começarmos a entender a lei de justiça, amor e caridade. Uma lei de muita complexidade para que nós entendamos, porque em verdade não somos justos. Em verdade, ainda estamos aprendendo a justiça. Então, uma pessoa que não é justa tem muita dificuldade em compreender a lei de justiça. Uma pessoa que não ama plenamente como nós tem muita dificuldade de entender a lei de amor. E uma pessoa que ainda não compreendeu como praticar a verdadeira caridade tem muita dificuldade em compreender a lei de caridade. Mas a gente está caminhando, a gente está indo. A gente tem algumas encarnações aí para frente, algumas milhões, né, de encarnações aí para frente, para que possamos atingir o nível supremo de evolução, pelo menos conhecido por nós, o nível crístico. Um dia chegaremos lá. Quanto tempo? Bom, primeiro ponto, depende de nós mesmos. Depois,
Só Deus sabe, né? Se a gente fizer tudo direitinho, vão ser quantas aí, né? Não sei, mas é muita gente, não tenho dúvida nenhuma que é muita coisa, né? Lembrando, na ascensão dos mundos, né? Nós estamos saindo do segundo estágio, caminhando para o terceiro, que é a regeneração. Muita gente acha que a regeneração, o mundo regenerado, é o paraíso, né? aquele mundo onde tudo transcorre a mil maravilhas. Não é, gente. Se você pega a descrição do livro dos Espíritos, vocês vão ver. O mundo regenerado, o mundo de provas e expiações é onde o mal predomina sobre o bem. E o mundo regenerado é onde o bem começa a predominar sobre o mal. O bem começa a se sobressair. Nós temos uma caminhada muito longa. Comecemos hoje. Está aí o convite dos Espíritos para nós. Uma boa noite para todos.